Estamos de volta, se aproxima metade do mês de abril de 2020, em plena pandemia no Brasil. Quem fala aqui é Bruno Lima Rocha para o Jornal dos Trabalhadores da Acracom, pela unidade do Movimento de Rádios Comunitárias, pela Rádio Com de Pelotas, pelo portal Repórter Popular. Voltamos à nota de conjuntura e o que chama a atenção, mais do que os deploráveis episódios de Páscoa em São Paulo em particular, com carreata pela morte, brincadeiras horrorosas com enterro, simulações de enterros festivos e coisa parecida, chama a atenção o fato do presidente Jair Bolsonaro ter entrado com uma ação no Supremo pedindo que fosse revogada a liminar. Foi monocrática, tá? Não foi em plenário, não. Do ministro Alexandre de Moraes, que reconhecia o direito exclusivo de estados e municípios a decretar os níveis de isolamento social necessários. E olha que a gente ainda está em isolamento social, não chegou nem a quarentena. Ao pedir essa revisão, o que o presidente do Bananistão está querendo? Forçar uma situação jurídica sobre estados e municípios? Vai botar tropa na rua? Vai botar tropa de quem? Conscritos do exército para patrulhar as ruas do Rio de Janeiro? Eu não me refiro a tropas profissionais ou semiprofissionais da Brigada Paraquedista ou dos Fuzileiros. Vai fazer o quê? Vai considerar que Manaus está em plenas condições de saúde pública e também na Amapá? É proporcional, às intenções de Bolsonaro de desmontar o isolamento, as cabeçadas atrapalhadas e a lerdeza de seu governo para atender às demandas fundamentais. A gente tem dois caminhos aí para entender isso. Um aqui é um desgoverno, é um governo patético, cuja grande proposta é criar o caos no Brasil. E nisso eles e elas são muito bons. Muito bons. Para gerar confusão, eles são craques nisso. A outra situação é que, ao reconhecer o isolamento social, necessariamente o modelo econômico vai todo ele para o ralo. Todo. Plano Mansueto, projeções de Paulo Guedes para vender tudo e mais alguma coisa. E quem está atendendo os episódios mais importantes de saúde pública são estados e municípios. Como estados e municípios não têm os instrumentos de política econômica necessários para, por exemplo, se endividar, enrolar a própria dívida, etc., não tem como, eles precisam, esses dois níveis de governo, precisam ou reter uma carga maior de tributação, que vai ser uma tributação bem baixa. ICMS e SSQN desse ano, desse primeiro trimestre, foi pífio na comparação com o que já era baixa arrecadação em outros momentos. E necessariamente é preciso, urgente, fazer uma revisão do Pacto Federativo. Quando Paulo Guedes fala isso, o que está dizendo? Eu vou distribuir o orçamento para estados e municípios, todo mundo, beleza. Mas, aí que vem a maldade. Vamos cortar as obrigações orçamentárias que estão na Constituição, fazer uma mega PEC do orçamento e aí vai tudo pro brejo. Foi em função disso, de querer fazer uma redistribuição orçamentária cortando os vínculos do orçamento vinculado à Constituição, foi contra isso, ou seja, contra a reação do Congresso a essa medida espúria, que originalmente havia sido convocado o 15 de março, aquele que o general com passagens complicadas na autoridade olímpica, Augusto Heleno, do GSI, aquele da cigana, que não leu o destino e disse que o avião precursor com 37 quilos de cocaína na Espanha foi azar, incendiou o país. A outra situação vexatória é a do Banco Central. Aí sim, aí é demais. Fez uma injeção de liquidez gigantesca
nos 5 maiores bancos do Brasil, incluindo o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Justificado, e também para Itaú, Bradesco e Santander. O Itaú já tinha tido um perdão de dívida no governo Temer. Só o Itaú fechou um faturamento líquido em 2019 que deu quase 26 bilhões de reais. Então não tem problema de caixa. Ao mesmo tempo, não obrigou, porque é por portaria, não obrigou esses bancos a emprestar ou colocar para girar a liquidez das empresas, por exemplo, empréstimo de capital de giro, com juros subsidiados e uma carência de pelo menos um ano pós-pandemia. No mínimo é isso, senão ninguém vai arriscar nada. O empresariado brasileiro que tem algum porte não arrisca muito, vai arriscar nada. E a jogada do sistema privado dos bancos é o glorioso capitalismo sem risco, feito aquele técnico de futebol, mais sacana de todos, né? Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Mas ao mesmo tempo faz uma propaganda institucional dizendo que está salvando a economia brasileira com medidas antirrecessivas, o que é mentira, mentira. Como essa política ridícula de empréstimo para folha de pagamento que ninguém vai contrair, porque ao mesmo tempo o governo federal coloca uma outra portaria dizendo que pode ter, medida provisória, pior ainda, medida provisória, dizendo que a relação trabalhador-empregador pode ser um acordo unilateral ou ou acordo coletivo de suspensão ou diminuição do salário. E já mais de 1 milhão de pessoas fecharam esse tipo de acordo. Isso num país que tem carteira assinada mais ou menos, se esticar a corda toda não dá 30 milhões. Enfim, e qual é a grande meta de Jair Bolsonaro para essa semana agora que entra? É tentar virar o jogo no Supremo para, por decreto, instaurar alguma sandice feito isolamento flexível ou coisa que o valha. Infelizmente, a gente não pode mentir por dever de consciência, nem dourar a pílula. Esse é o desgoverno proto-fascista e ultraliberal que assola o país. Obrigado e vamos em frente.